Então, bom dia, vamos começar uma conversa sobre menopausa. Eh, Essa foi a chamada, né, assim, o que que a gente faz? Como é que a gente, eh, ajuda a pensar a menopausa, né? Então esse é meu objetivo hoje, ajudar a pensar, eh, uma forma de um fantasma, né, que a gente já sabe, né, como mulher, que vai chegar, a gente não sabe em que momento chega, às vezes chega, muito cedo, às vezes chega devagar, então depende muito de uma estrutura física, biológica, psíquica, né. E a menopausa, ela traz sintomas físicos muito específicos, com a perda de um metabolismo, com a perda digestiva, né, da forma de estar funcionando, né, com uma homeostase de bem-estar, e parece que realmente há uma passagem, né. Nem todo mundo percebe, se é uma pessoa que ela está focada, né, não tão focada no corpo, pode ser que ela não perceba os efeitos, se ela é muito focada nas ideias ou focada nas relações. Então tem uma forma, né, muito pessoal, a partir da identidade de cada mulher, de sentir a chegada da menopausa. Há pessoas que sentem o climatério, vai sentindo vagarosamente que uma coisa não é igual, que a minha digestão não é igual, que a minha pele não é igual. Então, realmente há uma passagem. Então, quando a gente fala de menopausa, né, eu acho que a gente está falando de que precisamos de uma pausa, né, de um passo atrás, de um recolhimento, onde a gente precisa repensar nossa identidade, nossos desejos, nossa sexualidade e fazer uma transformação, né, para o novo momento, o que que uma mulher, pós-menopausa pode desejar, né. E o que que uma mulher antes da menopausa pode desejar? Eu acho que tem qualidades diferentes na forma de definir por onde eu quero ir, né, quem eu quero ser, como que eu quero ser visto, né. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que pensar nossa autoestima, nós vamos ter que pensar também num desinvestimento, né. O corpo fica desinvestido de hormônios, desinvestido de uma juventude, desinvestido de uma potência, de uma força que não necessariamente precisa acabar, mas precisa se transformar, né. A gente precisa se render, né, a a conversa sobre os hormônios, né. "Ah, mas eu não quero essa conversa, porque isso pode engordar, porque isso pode", olha, a gente precisa se manter saudável, né. E o que é se manter saudável? A gente vai continuar lutando para um corpo que tem um desenho específico, e isso tudo pode ser uma grande crise, né, como vocês estão percebendo. Olha quantos temas já entraram. Mas vou falar desse momento de uma maneira, hã, um pouco mítica, né. Vamos pensar num mito. Vamos pensar uma mulher que se retira das suas relações, que se retira da sua sexualidade, que se retira da sua disponibilidade, ela não vai estar tão disponível nesse período para coisas que talvez estivesse, porque não está tão disposta, né. Então vamos deixar claro para as nossas relações que a gente vai precisar, de uma retirada, como se simbolicamente a gente fosse para as montanhas, né, e nas montanhas a gente vai passar um período solitária para a gente voltar, né, de uma forma renovada, né. Essa passagem não necessariamente a gente volta pior, a gente pode voltar muito viva, a gente pode voltar sexuada,
a gente pode voltar interessada pela vida se a gente não sucumbir, né, aos medos, se os medos não tomarem conta excessivamente do nosso pensamento, da nossa vitalidade, né. Então, como tem aqueles rituais, né, aborígenas de um menino que se retira para a montanha para virar um homem e voltar para a comunidade, eu estou fazendo um pouco essa imagem, né, que a mulher vai se retirar da comunidade, vai precisar encontrar recursos individuais, recursos pessoais, recursos que fortaleçam a sua nova identidade como uma mulher que não mais tem a capacidade de reproduzir, né. Então, se eu não posso mais reproduzir, se eu não tenho mais óvulos, se eu terminei o ciclo da ovulação, que ciclo que eu vou iniciar, né. Assusta porque parece um portal, né, de uma da morte, né, assim, olha, acho que agora algo vai morrer, né. O bacana é que a gente não morre tudo de uma vez, tomara, né. A gente vai morrendo, algumas ideias vão morrendo, algumas, forças, potências vão se transformando. Então, assim, pensar a morte como e optar pela vida, pensar a morte e optar pela transformação, pensar a morte e optar pela renovação, pela ressignificação, é um dos portais, né. Então, assim como a gente no desmame pode ser um portal, a entrada, né, sair de casa e ir para a escola, algo que eu perco no passado, eu vou para frente, a saída de casa. Então nós temos muitos portais e a menopausa pode ser vista como mais um portal. E o que que a mulher precisa fazer nesse ritual na montanha, quando ela está na menopausa? Eu acho que esse ritual, a gente pode entender como uma troca, né, de pluma, uma coisa meio de fênix mesmo, a trocar, o jeito, as nossas garras, trocar as unhas, trocar de pele. Vamos imaginar que a gente vai se transformar. E em que você quer se transformar? Você vai se transformar numa mulher lamurienta, que vai, fazer uma relação com os sintomas físicos, você vai fazer uma relação com os sintomas emocionais, e aí dizem, né, que na gestação e na menopausa são 2 momentos que nós podemos nos curar emocionalmente. São momentos que aumenta demais o nosso potencial de transformação e de cura. Então, o que acontece na menopausa é que, por exemplo, a chegada do calor, né? Quando a gente é jovem e para, né, assim, e começa a menstruar, né, ocorre que quais eram os hormônios que aconteciam e que me sustentavam? Hormônios que saíam da suprarrenal. E quando eu menstruo, a suprarrenal, que é um órgão que está em cima do rim, ela murcha, fica bem pequenininha, diminuída, desativada. E o que que acontece com os calores? Os calores é para o corpo voltar a acordar, quer dizer, é vida. Calor é vida. A vida depende do calor do sol. A terra e a vida na terra depende do calor do sol, né? Esse calor na menopausa é vida. Como é que eu vou permitir viver esse calor e, em vez de falar: "Ai, que horror, olha a menopausa", entender: "Que maravilha que meu corpo está aquecendo para a vida". Ele quer vida, né. Ele está aquecendo para acordar a suprarrenal, para despertar os meus hormônios e a minha capacidade de produção, seja por onde for, produzir novamente, bem-estar, potência no meu corpo. Então esse calor da menopausa, ele vai trazer potência, mas pode trazer angústia, pode trazer,
susto, medo. Então, por isso, um pouco desse vídeo também, né? Assim, encoraje-se a viver a menopausa. Viva a menopausa como um processo de transição, uma transformação do feminino. E o feminino agora, depois de não mais reproduzir, ele tem outras funções. E quais são as funções de uma mulher que já passou da fase fértil, se teve ou não filhos, mas ela já concluiu isso, né, dessa fase fértil. Quando a mulher teve filhos, isso pode ser um pouco mais calmo. Quando ela não tem filho, pode se somar uma angústia de: "Puxa, agora perdi a chance, realmente achei que eu fosse menstruar até os 50", e tem mulheres que menstruam até os 38, até os 40, né. E isso pode trazer angústias que vai fazer você pensar as suas escolhas, vai pensar, o que você tem feito até então e o que você quer fazer hoje, né, e como é que você quer viver, né, e ter uma relação com esse corpo, com esse organismo, e com a tua potência hoje, né. Então isso tudo vai depender muito da nossa capacidade de querer um novo padrão de funcionamento. É preciso, junto com a menopausa, desejar um novo padrão de funcionamento, desejar e escolher pela vida, né. Agora, eu não consigo criar força de musculatura se eu tenho uma postura muito frágil e que eu gosto, né, tenho um apego a uma postura mais frágil, pelo caráter, por coisas até involuntárias que a gente vem e tem um mecanismo de defesa que me protege sendo frágil, né. Mas na menopausa, eu acho que o que vai nos proteger é a gente conseguir acessar novos desejos. Então é o momento de acessar desejos que me representem como uma mulher que não é mais uma menina. Desistir de ser menina. Então as mulheres que eu já assisti que melhor se resolvem na menopausa, são principalmente as mulheres que conseguem desistir de uma proteção, de uma feminilidade extremamente frágil, né, e e topa ser a cuidadora de si mesmo, topa ser uma boa mãe para si mesmo, um bom pai para si mesmo, uma boa orientação interna. Então, às vezes, a gente precisa de ajudas, precisa de pessoas e terapeutas que possam ajudar a gente a pensar essa fase, né, e nos dar sentido, né, porque eu acho que é por isso que a gente está falando essas coisas, precisa ter sentido. Se eu não vejo sentido, né, em estar na menopausa, eu não vejo, eu não s eu vou ficar reclamando do sintoma físico e não fazendo uma aliança com esses sintomas físicos para me impulsionar, né, para que esse calor me impulsione para um novo momento da minha vida. E é possível, né, a gente ter, 40, 50, 60 anos, 70, 80, mais ou menos potente, mais ou menos lúcidos, mais ou menos sábias, mais ou menos, capazes de silenciar alguns desejos, né. É muito importante que a gente silencie alguns desejos, que eu tenha consciência de o que é que eu posso desejar a partir de agora. Então eu estou na menopausa, o que é possível desejar? Isso é possível desejar? Em que medida é possível desejar? Eu posso querer uma sexualidade como eu tinha aos 30, aos 40, né? Ou eu posso querer uma sexualidade que vai ter outra qualidade. Qual outra qualidade eu vou trocar pela qualidade de potência visceral, né? Uma potência de amar, uma potência de encontrar, uma potência de pedir ajuda, de saber o que você precisa, principalmente uma capacidade de uma comunicação clara, onde você seja clara em pedir ajuda e clara em receber ajuda, né, porque a gente também tem as crises, assim, de não querer ser ajudado, né, eu acho que essa é uma crise que às vezes fica escondida nos mundos de hoje, que o bacana é ser muito independente, mas eu acho que uma grande potência é receber ajuda, né.
É uma grande potência é ficar numa cena e não ser protagonista, e não fazer nada em alguns momentos, e deixar a conversa rolar, né, a conversa dos mais jovens, tomar conta da roda, né, e é isso, assim, eu acho que a menopausa, ela te convida a ter uma consciência mais madura e saber que hora que você entra em cena, que hora você sai de cena. E sair de cena de um descanso, né, que pode ser muito interessante, né, também. Então, acho que a gente vai conseguindo não só ser um velho, uma pessoa madura e potente com juventude, mas ser serena, né. Então, em busca dessa serenidade, em busca de um sossego, em busca de qualidades que pode sim surgir como você se desenvolvendo como uma protetora da tua identidade. Agora esta é a minha identidade, e eu vou viver neste momento a minha identidade, minha nova identidade, que posso desenvolver uma estima própria, uma autoestima específica para essa nova identidade, né. Não vamos cair na ilusão de querer ser jovem a vida toda, porque isso pode ficar ridículo, pode ficar, um pouco desconexo, né. Então acho que assim, vamos ter cada idade, vamos falar cada idade, vamos assumir o papel e a função de cada momento, de cada idade, né. Então esse é o portal onde a gente vai atravessar a menopausa e vai sair do lado de lá, um pouco, zonzas e machucadas, para se reorganizar num novo grounding, num novo eixo, né. Esse novo eixo tem bastante prazer, né, mesmo que não tenha a mesma potência. Então a vida pode ser muito estreita, com muita velocidade até a menopausa, e depois da menopausa ela pode ser uma coisa mais expandida, mais estendida. Eu posso sim me manter muito ativa e fazer exercício diariamente, mas sempre, dentro de uma condição que respeite o seu físico, o seu metabolismo, as suas relações, né, e a sua capacidade de estar presente no aqui e agora, né. Hoje era isso que eu tinha para falar.